Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10, os versículos 32 a 39. Hebreus 10, 32 a 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Querido Pai, fala conosco pelo Teu Espírito, amplia a nossa compreensão e dá-nos a graça de ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Eu fiz uma pesquisa. Quais são as competições que exigem mais resistência e perseverança? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a perseverança na fé. E eu encontrei 10 competições, das mais leves até a mais extrema. A mais leve é corridas populares para iniciantes do mundo das competições, com distâncias de 5 a 10 quilômetros. Eles chamam de road races. São corridas que têm uma certa dificuldade e têm uma certa resistência de leve a moderada. Depois vem a meia maratona, uma corrida de 21 quilômetros, ideal para quem quer desafios mais intensos, sem se comprometer com a maratona completa. É uma corrida moderada. Eu acho que o Barba não está hoje aqui, não. Ele já andou correndo meia maratona e maratona inteira. Ela tem uma certa resistência. Depois a maratona completa, que é 42 quilômetros, exige um bom preparo físico e mental. Ela vai de moderada
alta. Depois vem o Sport Race, corridas com obstáculos, diversos tipos, variando em distância e intensidade. É uma resistência de moderada a alta, superação física e mental. Depois nós temos o Ironman, que é um triatlo mais famoso, com 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e uma maratona de 42 quilômetros de corrida, considerado alto. Depois tem o Ultraman, que é uma versão ampliada do Ironman, com 10 quilômetros de natação, 421 quilômetros de ciclismo e uma corrida de 84 quilômetros. Um pouquinho melhor porque é realizado em 3 dias consecutivos. Isso alivia um pouquinho. Depois nós temos o Enduroman ERC, um desafio extremo combinado com uma corrida de 140 quilômetros, uma travessia a nado pelo Canal da Mancha de 34 quilômetros e ciclismo de 290 quilômetros, extremamente alta. Depois nós temos a Maratona de Sables, ultramaratona no deserto do Saara, com cerca de 200 quilômetros corridos ao longo de 6 dias, melhora um pouco. Participantes carregam seus suprimentos e enfrentam calor intenso e frio intenso. É considerada mais extremamente alta. Depois nós temos a Deca Ironman, 10 vezes a distância do Ironman, 38 quilômetros de natação, 1.800 quilômetros de ciclismo e 422 quilômetros de corrida, incrivelmente extrema. Depois nós temos a Eco Challenge, competição de aventura com uma combinação de esportes que vai de trekking, caiaque, mountain bike e outros ao longo de centenas de quilômetros em terrenos variados e hostis, é considerada incomparavelmente extrema. Depois nós temos Hebreus, capítulo 10. As exortações para uma maratona absolutamente impossível. Domingo passado nós vimos o escritor nos falando do pecado deliberado, que leva à apostasia, mesmo com o conhecimento pleno da verdade. A pessoa tem o conhecimento da verdade e comete o pecado deliberado de não crer no Senhor Jesus Cristo. O conhecimento da verdade sem a revelação do Espírito Santo é totalmente ineficaz. Você pode estudar teologia o quanto você quiser, encher a cabeça, sem a revelação do Espírito Santo. Não é possível a pessoa ter conhecimento do que é a obra e a vida cristã. João Calvino, que foi um dos reformadores aí
século XVI, ele disse: sem a iluminação do Espírito Santo, a palavra de Deus não pode ser eficazmente entendida. Nossa mente sem a revelação do Espírito Santo é cega para a verdade divina. A palavra de Deus não tem efeito em nós, a menos que seja confirmada em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós não podemos compreender a palavra de Deus sem a revelação do Espírito Santo. Você pode conhecer tudo de filosofia, de sociologia, de psicologia, de matemática, de física, de química, tudo o que você quiser, você pode crescer. Mas a Bíblia, sem o Espírito Santo, é letra morta. Você não pode conhecer absolutamente nada. Jonathan Edwards, que foi um pregador e teólogo americano, ele diz assim: o conhecimento teológico em si não é suficiente para a salvação. O coração precisa ser tocado pelo Espírito Santo para que a verdade divina se torne vida e não apenas teoria. A mente pode entender a verdade, mas apenas o Espírito Santo pode abrir os olhos do coração para ver e amar essa verdade. Muita gente sabe a Bíblia, conhece a Bíblia, mas ele não ama a Bíblia. E sem amar a palavra de Deus, não tem relacionamento. A mente pode entender, mas não pode crer sem que o Espírito Santo revele. Há muita gente na história da igreja que só conhece a letra. E a letra o que faz? Mata. Mata. Agora, Hebreus capítulo 10, os versículos de 32 a 39, o escritor vai tratar da importância da perseverança na fé. Mesmo diante das dificuldades, das perseguições deste mundo extremamente perverso. Ele começa dizendo assim, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tendo tanto de opróbrio, de vergonha, quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Eu fui massacrado ontem com uma imagem de uma série de 20 mulheres que estão presas do dia 8 de janeiro, absolutamente sem qualquer razão. Mas essa turma aqui sofreu mais. Sofrimento atroz, martírios de todos os Alexandres da história. E eles permaneceram firmes, perseverando. É alguma coisa que todos estes esportes são nada diante da perseverança da fé cristã.
Eles nos lembram que a verdadeira fé é sustentada pela nossa união com Cristo. Hoje eu queria refletir um pouco sobre esse fato. As provas esportivas vão de leves, moderadas, altas, até incomparavelmente incrível. Porém, a perseverança na vida cristã é absolutamente impossível por nós mesmos. Não tem jeito. É por isso que você vai ver muita gente debandando. Covid deu uma belíssima lição. Quanta gente foi convidada a sair da comunhão da igreja por causa do sofrimento do Covid. Tenho conversado com vários pastores amigos que disseram: a igreja esvaziou. E não voltaram mais. John Owen, um pregador que é uma das paixões do meu coração, já disse para vocês que eu tenho uns ícones teológicos. Primeiro, meu Senhor Jesus, que é tudo. Depois vem Paulo ali. Eu sou afissurado por esse homem. Eu estou estudando a história de Paulo, datando desde o começo do nascimento dele, mostrando todo o processo. Esse homem é fora de série. Depois tem Agostinho. Eu tiro o chapéu para o Agostinho. E tem o John Owen, esse homem que escreveu um dos livros clássicos. Ele tem vários, mas um deles que é bem conhecido, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Que é um primor da obra de Cristo. E ele diz o seguinte: a perseverança na fé não é obra do homem, mas fruto da união com Cristo, sustentada pelo poder do Espírito Santo. Não é obra. Um cristão que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, não é obra do homem. Isso é obra de uma união com Cristo. E o poder do Espírito Santo sustentando essa pessoa. Charles Spurgeon, que é outra figura de proa, ele disse: sem estarmos unidos a Cristo, nossa perseverança é impossível. É Ele quem nos mantém firmes até o fim. Não existe perseverança fora de nossa união juntamente com Cristo. Eu me tornei pecador em Adão. Lá quando Adão pecou, ainda que eu não estivesse vivo, mas eu estava no seu esperma. E eu me tornei pecador lá no Jardim do Éden. E eu também ganhei a libertação dessa natureza de Adão lá no Calvário em Cristo. Foi lá que eu estava quando Jesus morreu. Por quê? Porque ele me atraiu a si. Ele disse que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia todos a ele. E eu tomei como base de fé na sua palavra, e eu estava lá para morrer juntamente com Cristo. Eu não sinto isto, eu não me entendo isto, mas há um mistério da fé que me faz crer nisso. O Espírito Santo me levou a crer nessa verdade e me trouxe descanso no meu coração. Então, eu posso dizer como Spurgeon, sem estarmos unidos a Cristo, nossa esperança é
Nossa perseverança é impossível. Ai, pastor, fulano voltou para trás. Vamos esperar um pouco mais. Se ele está em Cristo, às vezes o sujeito volta por um pedaço, vamos esperar um pouco mais. Mas se morrer lá, é que nunca teve. Agora, às vezes ele dá uma escapulidinha, mas o Espírito Santo faz voltar. Eu tenho aqui nesse auditório, eu tenho aqui alguns deles que aconteceram isso. Passou um tempo até ficam magoados comigo, porque achavam que eu estava pregando contra a pessoa. Não, eu não tenho nada a ver com isso, está escrito na Bíblia, meu povo. Agora voltou dizendo, não, pastor, desculpa. Desculpa para mim? Vai conversar com a Bíblia. Não tenho nada a ver com isso. É a palavra de Deus. O autor dos Hebreus está dizendo, olha, considere a jornada com Cristo como algo impossível. Se ele não fizer, nós não vamos conseguir. Ele diz assim, fomos iluminados pelo Evangelho e mesmo enfrentando lutas e sofrimentos, suportamos com alegria. Aquela turma lá voltou para trás porque tinha pecado deliberado. Pecado deliberado é pecado, não tem arrependimento. Olha o que Jonathan Edwards disse aqui. Quando o Espírito Santo ilumina o coração, ele não apenas comunica uma noção racional da verdade, mas revela a beleza divina e a excelência de Cristo, de modo que a alma é levada a amá-lo e desejá-lo com alegria e nunca mais volta para trás. Como é que eu posso te deixar? Quando chegaram para Policarpo, pastor de Esmirna, discípulo de João, e puseram na frente da fogueira. E o representante do imperador disse, negue a sua fé, e você será livre da fogueira. E Policarpo responde, há 86 anos, o Senhor me alcançou. E Ele nunca me decepcionou. Eu jamais poderei traí-lo e decepcioná-lo, porque eu sou sustentado por Ele. Aquele que tem a certeza da sua união com Cristo, não vai ficar para trás. Quando estamos unidos a Cristo, a fonte de nossa força não está em nós mesmos, mas nele. Eu sei em quem tenho crido, dizia Paulo, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nossa vida, nossa nova vida, nossa esperança, nossa perseverança são resultados diretos de que nós somos subvencionados por Cristo. Ele é quem sustenta a nossa vida. Eu não tenho dúvida. O Martin Lloyd Jones, aquele pregador em inglês, ele diz assim, a iluminação é aquela obra do Espírito Santo pela qual ele nos faz ver que o Evangelho não é apenas verdadeiro, mas é verdadeiro para nós, que Cristo é o nosso refúgio e que Ele mora em nós e que nunca vai nos descartar. Você quer coisa melhor do que isso? Depois de experimentar essa iluminação, o
o escritor vai falar sobre a confiança. Nos versos 35 e 37, ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Em Cristo nós temos confiança inabalável. Nossa confiança não se baseia em nossas habilidades ou nas circunstâncias, mas na obra de Cristo. Quando entendemos que eu estou nele e ele está em mim, eu estou nele na cruz, vós em mim e eu em vós na ressurreição, a nossa confiança ela é inabalável. A palavra grega usada aqui para confiança significa confiança destemida, coragem entusiástica, audácia e segurança. Significa que não tem retrocesso. Vamos continuar firmes até o final. Por isso nós devemos abandonar a nossa inconstante autoconfiança para confiar apenas na confiança do alto. Você confia em você, Glênio? Não. Você confia na sua mulher? Não. Você confia nos seus filhos? Não. Você confia em alguém dessa igreja? Não. Nesse tipo de confiança. Eu confio em Cristo. Este nunca vai nos abandonar. O problema é que a gente vai se enchendo dessa coisa de autossugestão, porque nós estamos caçando o galardão. Aqui tem um galardão que nos persegue. E o que é galardão? John Piper diz o seguinte: nossas recompensas são a coroação da graça de Deus em nós, pois Ele mesmo realiza em nós o querer e o efetuar. Assim, Deus é o galardoador, mas também é o galardão de tudo que Ele mesmo nos recompensa. Eu descansei no Piper essa semana, eu fui ouvi-lo e quando ele disse isso, Deus não só é o galardoador, mas Ele é o galardão. Ele é, porque é Ele que faz tudo em mim. Ele realiza em mim tanto o querer como o efetuar. Que coisa gostosa! Quando é que eu vou ser descartado? Quando é que Ele vai me jogar fora? Se eu creio. Se eu estou na dependência dEle. Se eu não estou querendo brincar de religiosidade, se eu estou vivendo dele, por ele e para ele. As recompensas, portanto, exaltam a glória de Deus, mesmo pois mostram que ele capacita e alegra seus filhos em suas obras de fé. Eu não vou chegar no céu para receber uma divisa de sargento, ou de tenente, ou de capitão, ou de major, ou de coronel, ou de general, ou de marechal. Eu vou chegar lá no céu e receber a consciência de que eu sou filho, dependente inteiramente da graça de Jesus Cristo. Essa ideia de casa, eu fiquei procurando a tal mansão celestial. Porque tem uma turma que vai dizer, quando eu chegar no céu eu vou receber um palácio,
O outro, não, para mim pode ser uma casinha. Eu só encontrei Jesus dizendo, na casa do meu pai há um bocado de flats. Tem um bocado de flats. Todo mundo vai morar nesses flats. Tudo muito... quebrando essa ideia de que eu fui mais espiritual e eu vou ter mais. Onde é que está isso? Isso aí está no reino de Babilônia. Isso está na hierarquia da estátua. Isso está no conceito dos homens. Não. Deus habita num alto e sublime trono, mas ele habita no coração do contrito e humilhado de espírito. Essa ideia de importância, ela foge à realidade do Evangelho de Deus. Se eu chegar lá mais importante do que o Gui, você não vai me aguentar. Lá eu vou estar. Os meus méritos estão aqui. Olha quanta gente que veio a Cristo por meu intermédio. Misericórdia. Misericórdia. A terceira coisa que eu queria dizer para você aqui, que a grife do povo de Deus chama-se fé. O ornamento do povo de Deus é viver pela fé. Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 37 e 38. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. A fé é a marca de todos aqueles que estão em Cristo. A fé não é do ser humano natural. Se você não nasceu de novo, você não tem fé. Você pode ter fezes, fé não. Você pode ter crenças, pensamento positivo, coisas desse jaez, não fé. Fé é um atributo do homem regenerado, é da vida espiritual que foi dada em Cristo Jesus. Você ouviu falar de fezinha, fezona, fé disso? Isso tudo no reino humano não tem sentido nenhum para a fé. Fé é dom de Deus. Pela graça, sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dádiva de Deus. Eu só tive fé quando eu nasci de novo, em 8 de agosto de 1975. Já era pastor aqui nessa igreja, mas eu não tinha fé. A fé é um dom de Deus. A fé é um atributo da vida espiritual. É por causa dessa nossa união com Cristo, Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. E nós não retrocedemos. Não retrocedemos. Depois, quinta-feira eu senti uma coisa que me chamou muita atenção. Eu estou com um problema na artrose nesse dedo. E a doutora Bianca disse, aparece lá no consultório que eu vou fazer uma aplicação aqui. E eu fui lá.
Eu acho que ela hoje não está aqui. Mas eu não a chamei nem de santo, nem de rapadura, porque é doce. Ela enfiou uma agulha aqui para tirar uma inflamação. Pensa num negócio que dói. E pensa num cara covarde. Mas eu olhei para aquele momento e disse assim: Jesus, como é que o Senhor suportou? E não abriu a sua boca? Porque o Senhor estava em troca da alegria que estava proposta. O Senhor estava olhando para esse crápula, para tirá-lo do trono e o Senhor viver em mim. Ele vem nos trazer fé para nós crermos que não há jeito de voltar. Quando Ele habita em nós, nós temos uma nova natureza que nos chama a viver somente pela fé, ainda que, todavia, ainda que a figueira não floresça, ainda que não há fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, ainda que não há mantimento, ainda que acabou tudo, não acabou nada. Eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Ô Deus, me dá essa coragem, porque a coisa vai apertar. Eu acompanho um grupo do Likud Brasil, que é do que está acontecendo ali no Oriente. E as coisas estão caminhando muito seriamente para uma desagregação, em busca de uma nova ordem mundial e de um xerife que possa dar ordem nesse sistema. E só quem tem essa capacidade dada pela vida de Cristo de não retroceder. Quando a Cristo habita em nós, nós ganhamos essa condição. Mesmo que às vezes as circunstâncias nos levem a duvidar ou a temer, Cristo em nós é a esperança da glória. Eu gosto desse trecho quando Paulo está dizendo lá em Colossenses capítulo 1, verso 27, ele diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Tem algumas coisas que a gente coloca dentro de um frasco que evaporam. Eu tinha um perfume que eu gostava e ficou lá um tempo, quando eu procurei já tinha ido embora. Tem algumas coisas que ficam dentro de um frasco que com o tempo eles perdem o tempo de validade. Tem algumas coisas que acabam, mas tem alguma coisa que nunca acaba. É a suficiência de Cristo em mim. É esse poder que vai sustentar no meio das crises. A nossa união com Ele significa que nós não estamos sozinhos na jornada, que é Ele que nos sustenta. A fé que nos sustenta é fortalecida pela presença contínua de Cristo em nossas vidas e pela certeza de que Ele virá novamente. Gosto do Campbell Morgan dizendo assim: eu não sei se eu termino o meu trabalho hoje, porque o Senhor vai começar o dele na minha vida, levando para a sua casa. Eu estou sempre esperando por Ele. A fé que sustenta e fortalece pela presença contínua de Cristo nos mantém certeza absoluta
Assim continuamos a viver pela fé, mesmo no meio das incertezas, sabendo que Ele é fiel e cumprirá as suas promessas. Não somos dos que retrocedem, diz o versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Depois de ter falado dos que se apostataram, aqueles que conheceram a verdade, mas não tiveram plena revelação do Espírito Santo, ele faz uma afirmação que eu considero que é a afirmação mais poderosa deste capítulo. Nós não somos daqueles que retrocedem. Isso é uma declaração sobre aquele que nos sustenta. Cristo é que nos sustenta nesse não retrocesso. Por causa de nossa união com Ele, nós somos capacitados a perseverar na fé. Eu citei aqui, mas só para mais uma vez, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Foi por causa dele? Não. Por causa daquele que o sustenta. Porque Paulo dizia, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Não é pela nossa própria força, mas pelo poder daquele que vive em nós, que vai nos sustentar. Nossa união com Cristo garante a nossa perseverança. Quando estamos conectados a Ele, sua vida flui através de nós. Somos fortalecidos pelo seu Espírito para resistir e avançar. Aqui talvez a Olga e o Carlos se lembram daquele pastor, não sei se eles estão aqui, Olga está aí? Tá. Que era lá de Nova Londrina, casado com a Joana, aquele inglês, não lembro o nome, mas ele era um piloto da Força Aérea Britânica e casou-se com uma moça chamada Joana, que era uma discípula de Jesus Cristo e que era alimentada por Martin Lloyd Jones, as pregações de Jones. E o bendito, que eu não me lembro dele, não é from Pontiac. Pois é. Ele era da Força Aérea Britânica, mas um ateu à toa e muito beberrão. Ele falou aqui nesse púlpito, não nesse, mas aqui, há muitos anos, que ele chegava em casa depois, na sexta-feira, depois do pub, com a cara cheia, e ele encontrava uma mulher mansa, uma mulher que refletia Cristo, que transpirava Cristo. E ela pegava o bendito, punha dentro de uma banheira de água quente, fazia massagem, dava café, vestia o pijama nele, botava ele na cama. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Até que um dia ele não aguentou. Não aguentou o poder da vida de Cristo na Joana. Porque está escrito lá, não sei quem mandou Pedro escrever aquilo,
Mas ele escreveu: vós, mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos, para que, se alguns dele ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos, sem palavra alguma, a observarem o vosso comportamento cheio de temor. E ele disse: a perseverança da Joana em confiar na suficiência de Cristo foi a mensagem de Deus para minha salvação. Fé intelectual nunca salvou ninguém, mas fé internalizada. Cristo vivendo em nós. Ele sendo a realidade. Nós não somos dos que retrocedem, somos daqueles que conservam até o fim para a salvação da alma. Não é a salvação do espírito, é a salvação da alma. O espírito já foi salvo. Quando estamos conectados a Ele, sua vida flui através de nós. Somos fortalecidos pelo Espírito para resistir e avançar. Assim como um ramo conectado à videira, a nossa vida espiritual, dependendo da união com Cristo, vai ter frutos. Spurgeon disse: aqueles que Deus chama, Ele também guarda. E a graça que Ele começa a derramar nunca é retirada. Os santos perseveram, não porque são fortes em si mesmos, mas porque Deus os segura firmemente em suas mãos por meio de Cristo Jesus. O livro que ele escreveu isso, eu fui pegar essa semana, chama Morning and Even. Tanto da manhã como da tarde, Ele está presente em nós. Meus irmãos, eu tenho uma ilustração para ler para vocês aqui. No triatlo de 1982, no Havaí, o Ironman, teve uma menina chamada Julie Moss. Eu fui procurar essa menina na TV. Na TV não, nas redes sociais aí. Era uma estudante de educação física que decidiu competir o Ironman, uma das competições mais desafiadoras do mundo, como parte de sua pesquisa acadêmica. Uma prova de 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de bicicleta e mais uma maratona de 42 quilômetros. Julie não era atleta profissional. Ela entrou na competição sem a expectativa de vencer, apenas completar a prova. Para surpresa de todos, Julie conseguiu um desempenho impressionante, liderando a corrida feminina por quase toda a competição. No entanto, perto do final da maratona, quando estava prestes a vencer, o seu corpo começou a ceder devido à exaustão extrema e desidratação. Apenas alguns metros da linha de chegada, eu estava assistindo aquele vídeo, ela chegando, e ela, pá, caiu. Gente, chegou, ela, não me toque, porque se tocar, perde. Ela levanta e torna a correr um pouco, cai. E ela chega em segundo lugar, arrastando, mas chegou. É considerada como o maior exemplo de perseverança de um atleta na história do esporte. Agora nós,
qualquer sonzinho, qualquer barulho, nos mantém desfocados. Vocês se lembram também daquela menina que fez a maratona de Los Angeles, em 84? Gabriela Anderson. Se lembra quando ela chegou? Toda caquética. 40 minutos depois, mas chegou. É impossível para nós chegarmos sem Cristo. Não tem jeito. Nenhum de nós é capaz. Não estamos sós. Nós temos Cristo em nós. E por isso somos chamados a viver pela fé e não retroceder. Nós não somos a mulher de Ló. Nós não olhamos para trás. Paulo dizia, esquecido das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Temos problemas? Temos. Temos dificuldades? Temos. Temos acusações? Temos. Temos perseguições? Temos. Mas não temos desânimo, porque nós não somos dos que retrocedem. Que cada um de nós se lembre dos primeiros dias de fé e que possamos renovar essa confiança e essa perseverança em Cristo. Senhor, Tu és o amado da minha alma. Ele nos uniu a Ele mesmo para que possamos viver em esperança, suportar com paciência e alcançar a promessa da vida eterna. Senhor, eu espero por Ti. Eu espero com muita... Ô Márcio, eu vou dizer com muita ansiedade, mas o Márcio hoje fez um estudo que vocês que não viram, por favor, foi muito precioso. Da ansiedade ao descanso. Mas essa ansiedade eu quero ter. Essa ansiedade eu quero ter. Eu anseio por Ti, ó meu Senhor. Tanto por esse caos que está se implantando, mas eu anseio por Ti, porque eu quero para sempre estar contigo. O Watchman contava a história da Bárbara, a missionária que estava já velhinha, e eles escutaram que ela estava conversando. Ela disse assim, Senhor, estou com tanta saudade, eu quero tanto ir para a Tua presença, mas Senhor, eu sei que Tu estás com muita saudade de mim. E o Watchman disse que tomou um susto, porque nós termos saudades dele é plausível, mas ele ter saudade de nós parece estranho, mas ele tem. Ele nos quer para nós. Tanto é que ele disse, eu vou preparar. E quando eu preparar, eu vou voltar para buscar vocês, porque eu quero estar onde vocês estiverem, que vocês estejam comigo. E nós só podemos fazer isso porque ele nos colocou na cruz com ele e na ressurreição ele veio viver em nós. E não tem outro jeito, não. Não tem outra forma de chegar. Você já nasceu de novo? Não brinque com a palavra. Você já nasceu de novo de coração. Você crê na sua morte com Cristo e na sua ressurreição com Cristo? Por favor, pense bem nisso. Pelas tuas palavras serás julgados. Aquele que fala sem pensar. Agora, se não tem certeza, diz, Senhor, nós recitamos hoje aqui o Salmo, e a sua misericórdia dura para sempre. E ele vai ali, depois ele vai falar do Egito, vai falar da passagem toda, e a sua misericórdia dura para sempre. Eu conto com essa misericórdia para a minha vida. E você?